Boa tarde para você que está me ouvindo pela Rádio Vida e boa tarde para você que também está me acompanhando a partir de agora por uma live no Facebook, uma transmissão ao vivo, onde hoje eu quero aproveitar essas oportunidades que Deus me dá para trazer ao coração de vocês uma palavra cujo tema é: não chame de prova aquilo que Deus chama de colheita. Não chame de prova aquilo que Deus chama de colheita. E a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha o que está escrito, ó. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Olha o que está escrito: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Queridos, acontece muito hoje em dia que várias pessoas acabam sendo muito burras emocionalmente, burras espiritualmente, burras em várias áreas da sua vida, quando tomam escolhas erradas. Deus lhes dá a direção, Deus lhes mostra a vontade dele, e mesmo assim essas pessoas vão tomando decisões que acabam trazendo para elas consequências. Afinal, tem muita gente que fica aí colocando na conta de Deus o que Deus não tem nada a ver. Não era da vontade direta dele que acontecesse, mas como as pessoas plantam e depois colhem, Deus acaba permitindo que algumas outras coisas aconteçam de acordo com aquilo que essas pessoas plantaram. A lei da semeadura é infalível, entenda isso. A lei da semeadura é infalível. Você nunca vai ver laranjas sendo colhidas de bananeiras, nem bananas sendo colhidas de laranjeiras. E assim como é na natureza, assim é também na nossa vida. Nós vamos decidindo aquilo que vamos fazendo, e as nossas escolhas, pensamentos, palavras e atitudes são sementes que nós vamos lançando pelo chão, são sementes que nós vamos lançando pela vida, e cada uma dessas sementes vai romper a terra e vai dar fruto. Aquilo que nós vivemos, muitas vezes, é claro que existem algumas exceções que a isso sim nós podemos chamar de provação, em que Deus nos prova, mesmo nós tendo feito, mesmo que nós tenhamos feito aquilo que Deus nos pediu, como por exemplo aquela passagem onde Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado do mar, e no meio da travessia os discípulos enfrentam uma tempestade. É claro que existem tempestades que nós vivemos mesmo quando nós estamos obedecendo a Deus, mas a maioria dos fatos que acontece é que realmente existem pessoas que não são sábias na forma de conduzirem a sua própria vida. Elas vão tomando decisões erradas, falando coisas que amaldiçoam o seu futuro, liberando palavras de derrota sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre o seu futuro, sobre o seu casamento. E essas palavras estão sendo sementes. Palavras são sementes, e a lei da semeadura é real. Queira você acreditar nisso ou não, o que você planta, você vai colher. Nessa época em que Jesus, em que Paulo, em que vários homens de Deus falaram sobre a lei da semeadura, se vivia em Israel uma cultura extremamente agrícola. E é por isso que Jesus usava esses termos, para que ficasse cada vez mais clara, para que fosse cada vez mais lúdica e prática aquilo que Deus usava para ensinar sobre o Evangelho, para ensinar sobre a vida. Jesus era um grande professor, ele nos ensinava e ainda hoje nos ensina que tipo de decisões devemos tomar, a maneira que nós devemos agir. Quem sabe você está aí me ouvindo agora e infelizmente está tendo que lidar com consequências de suas atitudes equivocadas, consequências de suas palavras devastadoras. Infelizmente, queridos, nós temos vivido em uma sociedade cada vez mais precipitada, que fala o que quer, que faz o que a carne manda,
E isso as pessoas muitas vezes não entendem e até não percebem, mas tudo isso vai trazer uma consequência para a sua vida. Quantas pessoas chegam para mim e dizem: irmão André, ore por mim, eu estou passando por uma provação no meu casamento, o meu marido isso, o meu marido aquilo, a minha esposa fez isso. Quantas vezes nós colocamos a culpa no outro? Nós falamos que os nossos problemas têm a ver com os outros, nunca tem a ver com a gente, nunca tem a ver com as nossas escolhas, nunca tem a ver com as nossas decisões. O problema é sempre o outro. Mas eu te pergunto hoje, será que é mesmo? Será que é o outro quem toma decisões por você? Será que o que o outro faz deve definir o que você vai fazer? Será que a personalidade do outro vai mudar a sua? É claro que não, meu irmão. Infelizmente, o que acontece é que desde a época de Adão e Eva, a gente continua colocando a culpa das nossas falhas, das nossas fraquezas e dos nossos erros no outro. Adão culpou a Eva, que culpou por sua vez a serpente, e assim começou uma briga de quem é a culpa. A culpa muitas vezes não é de quem você aponta, a culpa muitas vezes nem do diabo é, que tem muita gente que coloca a culpa no diabo, é o capeta que está se levantando. Meu irmão, o capeta não tem poder contra a vida daquele que tem buscado ao Senhor direção, tem buscado no Senhor direção, tem buscado no Senhor sabedoria, tem buscado no Senhor discernimento, tem buscado no Senhor paciência para não dar um passo antes da hora, para não responder afronta na carne, para não fazer as coisas do seu jeito. O inimigo não pode influenciar quem tem a mente de Cristo, quem está buscando ao Senhor, quem está fluindo no Espírito. Pessoas que estão fluindo no Espírito estão sempre tomando as melhores decisões quanto à semeadura de sua vida. Pessoas que estão buscando a palavra de Deus semeiam amor, semeiam gratidão, semeiam misericórdia. A Bíblia diz, queridos, em várias passagens, como aqui está escrito em Colossenses 3:25, olha o que está escrito, ó: aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Salomão também afirmou lá em Provérbios 22:8, o que semear a injustiça, cegará muitos males. Cegará, ou seja, terá que colher muitos males. O próprio profeta Isaías diz no livro de Isaías 32:17, que aqueles que semeiam justiça, dessa vez é outra semeadura, não é injustiça, aqueles que semeiam justiça colhem paz, tranquilidade e segurança. Perceba que a palavra de Deus nos orienta que aquilo que nós decidimos plantar vai surgir para nós logo mais como uma semeadura, como uma colheita. É bíblico, é lúdico, é claro, é óbvio que tem muita gente vivendo uma vida desgraçada, uma vida que não prospera, uma vida que não sai do canto, uma vida paralisada por suas próprias responsabilidades ignoradas, por suas próprias decisões desastradas. Tem gente que quer que a vida mude, mas não muda. A sua vida não vai mudar enquanto você não escolher semear coisas certas, levar para a sua vida somente aquilo que é bom, guardar no seu coração somente aquilo que edifica. É tempo, querido, de nós vigiarmos com as sementes, porque a gente escolhe o que planta, mas depois a gente vai colher o que plantou e não tem mais escolha. Você só pode escolher o que você vai plantar. A semeadura não, querido. A colheita não, querido. A colheita é obrigatória. E quando nós vemos pessoas por aí semeando ingratidão, semeando briga, semeando discórdia, semeando julgamento, a gente só consegue lembrar do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus tem inúmeros exemplos, como por exemplo, quando Jesus foi ser preso e um dos seus discípulos, a saber, Pedro, tirou a sua espada para querer defender a Jesus e acabou cortando a orelha do soldado. O que foi que Jesus disse ali, hein? Jesus disse, quando Pedro usou a espada para cortar a orelha
do servo do sumo sacerdote. Jesus mandou ele guardar a espada e disse: aqueles que lançarem mão da espada, pela espada perecerão. Aqueles que lançarem mão à espada, a espada perecerão. O que é que Jesus estava lembrando a Paulo? Estava lembrando a Paulo da operacionalidade dessa lei. Ô Pedro, aquilo que você está semeando, você vai colher. Tem gente que responde a afronta com mais afronta. Tem gente que responde o mal com mal. Tem gente que se sente injustiçado em uma coisa e vai praticar outra injustiça. Você não tem as armas dessa terra. Você não vai usar as sementes desse mundo. Você tem o Espírito Santo na sua vida e você é capacitado para toda boa obra. Você pode se elevar acima do nível de afronta que os teus inimigos têm vindo contra ti. Muitas vezes níveis baixos de mentiras, de calúnias, de difamações, pessoas que antes você cuidava, amava e honrava, e hoje te desonram, criticam e mentindo, liberam palavras de maldição contra a tua vida, mas essas pessoas estão plantando o que elas querem, e você também vai plantar o que você quer. E a minha pergunta é, o que você quer plantar? Você quer plantar um mal como eles? Você vai querer colher o que eles vão colher lá na frente? Ou você vai colher aquilo que a palavra de Deus vai te trazer? Se uma semeadura sábia for feita, uma colheita maravilhosa acontecerá. A Bíblia diz, queridos, que nós que somos lavados com o sangue de Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos aqueles que Deus escolheu para refletir em nós o seu caráter. Nós temos que ser imitadores de Jesus, primeiro no caráter e segundo na missão. Você sabe o que Jesus fazia com aqueles que se levantavam contra ele? Jesus amava, Jesus perdoava, Jesus sempre foi o nosso referencial e sempre será. Antes de tomar uma atitude, antes de semear algo na sua vida, querido, lembre-se e pense: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Como Jesus agiria se essa situação estivesse acontecendo com ele? A sua plantação será proporcional à sua colheita. É claro que existem inúmeras pessoas que nesse momento, ao ouvirem uma palavra como essa, ficam se perguntando: mas André Vitor, eu não fiz por merecer o que eu estou passando. Eu não fiz por merecer o que eu estou sofrendo. Eu estou passando por isso, por aquilo outro. Eu nunca fui uma pessoa má. Eu sempre fiz o bem. Eu sempre fui justo, querido. Quem tem o Espírito Santo de Deus não fica sem resposta. Mesmo no deserto, Deus lhe dá o refrigério e lhe revela quais são os seus propósitos. Nem sempre na sua hora. Não é às vezes no momento que você se ajoelhar que você vai ouvir a voz de Deus imediatamente, mas você vai entregar a sua vida ao Senhor. E há sim alguns casos que esse sim a gente pode chamar de provação, onde você acaba sofrendo coisas inexplicáveis. É o que o próprio Jó passou, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se apartava do mal, mas mesmo assim enfrentou momentos de sofrimento em todas as áreas da sua vida. Contudo, eu também preciso te lembrar que Jó explicitou em uma das suas conversas que aquilo que ele mais temia era aquilo que estava lhe sobrevindo, ou no passado, aquilo que ele temia foi o que lhe sobreveio. Ou seja, Jó também manifestou aqui um caráter medroso, e o medo é um para-raio de desgraça. Pessoas que têm medo atraem para a sua vida aquilo que temem. É por isso que hoje eu também te encorajo a semear fé, a semear esperança. Não semeie medo, não fique liberando palavras como, por exemplo: eu nunca suportaria passar por isso, eu aguento tudo menos isso. Nunca faça tal coisa. Nunca fale palavras de medo, de temor, porque a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora todo o medo. Você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Você não tem que ter medo, você tem que ter palavras de bênção na sua boca. Você não tem que liberar palavras de desgraça, de angústia, de aflição, de ansiedade, de pânico. Você tem que liberar palavras de bênção, de paz, de alegria. Você tem que lembrar o que está escrito sobre você, que os planos de Deus
Deus são maravilhosos para a sua vida, são planos de paz e não de mal. Eu quero te lembrar nessa tarde o que diz Jeremias: os planos de Deus para a sua vida são planos de paz e não de mal. Deus não quer o seu mal, Deus não quer ver você derrotado, destruído, mas você precisa colaborar. Você precisa entender que Deus trabalha junto conosco e nós temos que ser colaboradores dos propósitos de Deus para a nossa vida. Como? Você vai aprender a semear nessa tarde. Você nunca vai falar alguma coisa quando estiver com a cabeça quente. Você nunca vai tomar uma atitude quando estiver com raiva. Essas são algumas das primeiras decisões que você deve tomar hoje. Meu irmão, quantas pessoas, observe bem o que eu vou falar, quantas pessoas tomam atitudes estúpidas diante de situações temporárias. Guarde essa frase. Nunca tome uma atitude estúpida diante de uma situação temporária. Tem muita gente agindo sem sabedoria, tem muita gente guerreando com as suas próprias forças, está escolhendo semear a discórdia, está escolhendo semear aquilo que vai trazer para a sua própria vida um preço a se pagar, quando na verdade você pode receber do Senhor estratégias e sabedoria para que você não use da sua própria força e nem use dos artifícios da carne, das obras da carne para agir. Pelo contrário, você vai semear no Espírito. É o que eu li aqui em Gálatas 6, 7 e 8. Aquele que plantar, aquele que semear na carne, vai colher da carne corrupção, mas aquele que semear no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para desfazer sofismas, para desestruturar fortalezas do inimigo, para desarticular o poderio bélico das trevas. Nós temos o poder que vence o mundo, que é a nossa fé. Nós temos a unção que despedaça o jugo, liberada por Cristo sobre a nossa vida. Nós nascemos de uma nova semente, estamos aptos para dar novos frutos. Antigamente você agia na carne, antigamente você agia com a sua força, mas agora não. Agora você tem um advogado, agora você tem um Deus que deseja te dirigir, deseja te conduzir, deseja te mostrar qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Aquilo que Deus te dirigir a fazer, é isso que você deve fazer. Pare de ficar lutando com essa luta que só tem um vencedor, que é Cristo. Pare de ficar, brincando de quebra de braço com Deus. Deus já te falou o que fazer e você está aí com o coração endurecido, com orgulho. Meu irmão, quem vive de orgulho morre de remorso. Pare de ficar tentando procurar escapes na sua vida para não fazer o que Deus mandou, por pura falta de humildade, por pura falta de sabedoria. É tempo de nós escolhermos bem que sementes vamos lançar na nossa vida. Sabe por quê? Porque o amanhã começa hoje. Você está me ouvindo? O amanhã começa hoje. O amanhã nós começamos a resolver agora. O amanhã está nas mãos de Deus, mas também há a nossa parte, das nossas escolhas, decisões. Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos hoje refletirá no nosso amanhã. O nosso presente deve ser amigo do nosso futuro. O nosso presente deve ser um presente de boas escolhas, deve ser um presente de boas decisões. O seu hoje é totalmente necessário para que no seu amanhã você esteja em um lugar mais alto, tendo uma vida mais abundante, mais elevado, espiritualmente, ministerialmente, familiarmente, conjugalmente, profissionalmente, materialmente. Todos os setores da sua vida pedem de você uma atitude hoje. Pede de você sementes sábias hoje. É tempo de você parar de ficar tomando decisões erradas e depois colocando a culpa em Deus. É tempo de você hoje refletir sobre as suas decisões, parar tudo aquilo que você está fazendo no seu braço, na sua carne, com a sua força, e começar a pedir: Deus,
Eu não quero fazer as coisas pela carne, do meu jeito, com essa minha personalidade muitas vezes inconstante, com essa minha falta de fé que tem roubado o meu foco. Eu quero a tua direção. Espírito Santo, eu quero a tua sabedoria. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai responder o seu clamor. E à medida que você falar com Deus, Deus também vai falar contigo. À medida que você buscar a Deus, a Bíblia diz em Jeremias 33:3, sabe o quê? Clama a mim e eu te responderei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Assim te diz o Senhor. Eu estou esperando o seu clamor, eu estou esperando que você me deixe passar na sua frente. Assim te diz o Senhor, eu estou esperando que você me deixe trabalhar em seu favor. Pare de agir na carne, para de semear na carne, para de fazer as coisas seguindo maus conselhos de pessoas que não têm o Espírito Santo e que muitas vezes te incentivam a tomar decisões erradas. Busque ao Senhor, selecione as suas sementes e assim Deus vai te dar um futuro maravilhoso na sua presença. E depois você não vai chamar de prova aquilo que Deus chama de colheita. É tempo de nós reavermos as nossas decisões e escolhas. O que estivermos fazendo de errado, vamos renunciar nessa tarde. Toda decisão precipitada e equivocada, nós recuamos e pedimos que o Espírito Santo nos ensine. Ele é o Espírito Santo que nos instrui em sua vontade e em sua verdade. E aquilo que Deus nos mostrar, e Ele vai mostrar, nós seremos sábios e decididos a honrá-lo em cada um dos nossos caminhos. Receba essa palavra nessa tarde. Decida semear o que é bom, decida semear o bem, decida abençoar quem te amaldiçoa. Decida orar por quem te persegue. Decida liberar palavras de bênção sobre quem te humilha. Não haja na carne. Não entre no ringue do mundo. Não engula o veneno da ofensa. Se mova pelo Espírito. Receba do Senhor direções do Espírito. Ande no Espírito. Declare palavras pelo Espírito. Caminhe no Espírito. E pelo Espírito você vai vencer todas as guerras que você tem enfrentado. Compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos, com todos os seus contatos. Decida ser um homem espiritual, decida ser uma mulher espiritual, decida se mover semeando aquilo que a palavra de Deus te diz para se semear, te diz para lançar na sua terra. A sua vida é responsabilidade sua e de Deus. Tome decisões certas e o Senhor vai te honrar poderosamente. Deus te abençoe. Meu Instagram é @AndréVitor7. Eu quero que depois você vá lá e me diga se Deus falou contigo com essa palavra, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até qualquer hora.